Quantos livros, Ricardo, no teu currículo? Dá para o nosso ouvinte Esse é o quarto. entender. É o quarto livro. Esse é o quarto livro. Esse é Comecei com um... Na verdade, isso é uma continuidade, assim, né? É mais ou menos como se fosse a tua história, assim. Profissionalmente, na minha profissão, eu tinha que escrever e pensar, ou pensar e escrever. Aí, com a pandemia, que a gente ficou numa situação de buscar o que fazer dentro de casa, eu enveredei pela literatura, pela literatura. E aí eu escrevi um livro de 40 crônicas com pessoas de todos os lugares. São os escritos da quarentena. Por isso 40 crônicas. Aí depois disso eu escrevi um livro de contos que é o Ctrl M, que é só sobre mulheres, mas sob o meu ponto de vista, me colocando na posição delas, digamos assim. E depois desse veio a biografia da minha mãe, e agora esse é o Todavia No, que é um romance, seria o primeiro romance, um romance policial, totalmente ambientado no Uruguai, e que é um livro que eu trabalho nele pelo menos os últimos 5 anos. a biografia da tua mãe, eu até te disse, né, que se eu estou aqui foi por culpa da tua mãe também, né? Minha parteira Tu e Dora, mais milhares de cachoeirenses, né? Cacildas, eu nem faço ideia. Dá para mensurar quantas crianças a Ela tua mãe tinha trouxe ao mundo? fichas. Ela tem fichas. Guardou essas fichas durante o tempo todo. São 14 mil partos em 25 anos de profissão. Entre eles o meu. O da minha mãe, claro, né? Não o Não, meu, que né? tu nasceu. Que eu, sim. É. E isso faz tempo, né? Então teve uma época assim que pega. Eu diria que hoje as pessoas entre 55. Ou vou arredondar. 55 a 75, a 70, é muito difícil não ter nascido com ela. Muito difícil. Eu acho porque É todo uma mundo que a geração. gente fala e pergunta, né? Não, a gente nasceu. A parteira lá do hospital, Dona Dora. Porque todo mundo, ninguém lembra de mais ninguém, né? Mas lembra sempre deste nome, É né? o meu cartão de visita. Filho da Dona Dora. Que coisa séria, ainda bem, né? Mas falar nisso, esse livro está esgotado. Há pouco dia Não, alguém me disse que estava difícil de conseguir ali na reservar. Nascente tem para vender. Tem para vender ainda. Tu já ganhou, né? Não. Não? Não, claro que não. Eu tô Pô, mas tu não aqui. é amiga da Oneide? Não, eu sou amiga da Neide. O dela, ela me Bom, deu. Quando ela esteve aqui, fala ela me com ela aí. trouxe autografado. Aí eu fui no O lançamento dela não, porque depois, aquele também né? é meu, né? Assim, você resgatou o Ela só trabalho de escreveu, construção. porque por ela não teria virado livro jamais. Pois é, mas às vezes eu acho que sempre necessita de uma pilha a mais. Tá, eu vou dar os créditos para ele. Dô Neide, o Neide está sentado no cantinho lá. Para ele ficar feliz, vão dar o crédito para ele. Mas o que sai? Alguém que escreve crônica para o romance? Ou para... Eu não sei como é que faz essa passagem. Eu sei dizer para ti por que eu escrevo. Porque o dilema de aposentados, em geral, é como enfrentar o ócio. Eu acordo todos os dias pensando o que eu vou fazer para me ocupar. Então eu já não preciso mais pensar nisso. Eu já levanto escrevendo. Eu escrevo todos os dias, diariamente, eu escrevo. A construção desses personagens. Não, aí tem técnica que daí tu tem que aprender. Sim, Então, não, mas assim, alguém se reconheceria nesses personagens? Porque geralmente tem uma certa bom, o grande segredo da literatura são esses gatilhos de identificação. Tu gosta mais do livro quanto mais tu vê verossimilhança naquele livro, né? Então, assim, por exemplo, esse livro que vai ser lançado amanhã às 18 horas no Café da Praça. Ele é um romance policial. Todos os lugares, todas as cidades, todos os bares, os hipódromos, tudo é real. Tudo é de verdade. Todos eu visitei, pessoalmente. Alguns com a Oneide. As pessoas, nenhuma é real. Nem minha. Nenhuma. Nenhuma. Porque daí não seria ficção.
Sim, mas... Não, é ficção ou não é ficção? Então, assim, mas a verossimilhança é, tu bota o bar que existe, bota a bebida que ele serve, bota a hora que ele fecha, mas as pessoas não são aquelas, são as que tu cria. Então aí é que está o, digamos assim, o grande desafio criativo para o escritor é trabalhar com essas variáveis. Então, assim, o segredo está em tu tornar o mais verossímil possível o livro, né? E o melhor elogio que tu pode fazer para um escritor é dizer assim, puxa vida, eu li numa sentada. Eu li num fôlego só. Quantas páginas tem o livro? 140. 140. Por que é Uruguai? Porque eu amo o Uruguai. É o país que eu mais visitei na minha vida. Vou de novo sábado para lá, com outro propósito dessa vez. Escrever um novo romance? Não, não, isso vai rolar automaticamente, mas o propósito é fazer um curso de espanhol durante 15 dias, sozinho, sem a Uneide, sem os cachorros. Que tédio. Não. Que felicidade, férias da cozinha. Não vou cozinhar, não vou levar cachorro na praça. Mas vai estar sozinho, sem os cachorros, sem a Uneide. Tá, mas é para isso que eu tô indo. Férias? Se ligar chorando, não atende, viu, Uneide? Não. Tu também vai estar fazendo festa, fazendo férias, né? Então tá bem bom. Nós estamos vivendo um novo momento na cultura de Cachoeira do Sul, porque a gente já teve uma cultura fervilhante na cidade, em termos de artes, em termos, né, de mobilização. Da Escola Santa Cecília. Também, né? Que falta fase e hoje não sei se ainda funciona. Do Coca, do Coral Cachoeirense. Sim, não, Escola você está falando, eu estou Belas Artes. E tanta coisa. A Cachoeira foi riquíssima em termos culturais. Mas foi onde surgiu o nosso museu, nosso arquivo histórico, entre outras coisitas, né? Mas eu acho que hoje a gente briga um pouco com a realidade. Então tem algumas coisas consagradas, por exemplo, música. O canto da vigília, a vigília do canto gaúcho, é uma coisa consagrada. Todos os anos, ela não poderia ter solução de continuidade. Ela não poderia ser interrompida. Ela tem que ser apoiada, ela tem que crescer. Aquilo ali já tem uma marca, já tem uma personalidade. Sim. Aquilo tinha que andar. Aquilo ficou parado. Aquilo morreu. Eu apresentei a primeira, não, porque foi na escola Rio Branco, lá, né, no pavilhão do colégio, mas segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Então eu diria que a música é uma identidade cultural da cidade. As letras também. Então, assim, eu não sou contra o cinema. Não, muito pelo contrário. Eu acho que precisa incentivar e etc. Tal. Mas sejamos bem sinceros, nós vamos virar um polo cinematográfico? Nós teremos um festival de cinema na cidade. Nós vamos virar um polo? Não acredito. Nem eu acredito. Vai consumir uma verba considerável para fazer um festival de cinema. Será que não seria mais interessante ter programas de literatura? Sabe, que a Rosane Rezin voltasse às escolas para contar histórias, que as crianças começassem a ler livros novamente e fazer fichas de leitura, como todos nós fazíamos. Porque é simples assim, se um indivíduo lê, ele pensa. Se ele pensa, ele tem opinião, ele tem desenvolvimento cognitivo, ele desenvolve a massa crítica. Então isso faz parte do desenvolvimento individual da pessoa. Mas aí nós temos duas palavrinhas, massa crítica. Quem interessa hoje a massa crítica? Eu li todos os livros, eu acho que da biblioteca do João Neves, no tempo que que maravilha! E hoje, será que as pessoas leem? Não. Pois é. Mas são estimuladas? Não. Pois é. Então, assim, eu acho que literatura tem chão em Cachoeira, tem história em Cachoeira. Tem, porque nós temos uma produção hoje. Nós temos escritores consagrados, né? Então, assim, se nós já temos algumas marcas, por que não fortalecer essas identidades que a cidade tem? Mas não.
Lamentavelmente, não. Por quê? Cada panelinha que chega, puxa a sardinha para sua brasa. Então, assim, eu sou do cinema, eu vou prestigiar o cinema. E foi isso que aconteceu. Né? Então, assim, a cidade quer, a cidade tem, a cidade vê isso. Não, é mais um grupinho que se organizou. Ah, mas então por que tu não vai falar isso lá nas oitivas? Porque eu não trabalho com dinheiro público. Os meus livros eu publico com o meu dinheiro, com o meu sustento. Né? Eu tiro de outras coisas para fazer isso. Sim. Eu não vou lá discutir, porque eu vou lá discutir com grupos organizados que se articulam, que vamos torcer para isso e para aquilo. Eu não tenho mais idade para isso. Agora, não venha me dizer que cachoeira tem identidade com a capoeira, porque não tem. Isso é falácia. Isso não é patrimônio histórico, nem cultural. Não é. E assim como o cinema também não vai ser. Literatura é, música é, e tantas outras manifestações artísticas e culturais. Né? Então, assim, mas o que eu mais gostaria de ver é as pessoas levando de volta a literatura para a escola. Sabe, os alunos de novo sendo estimulados a escrever, a ler, a pensar, que isso parece que se perdeu. Em algum momento, não sei como, isso se perdeu. Mas a maioria das escolas nem bibliotecária tem, não tem. Eu tentei fazer uma doação de muitos livros. Nem o município tem bibliotecária. E não tinha, na rede municipal não tem, agora não sei atualmente, mas não tinha. Nem na Secretaria da Cultura. Nem na Biblioteca Pública. O Não que tem. tinha foi embora. Pois é. Então assim, isto é a virada cultural que tu está falando. Eu não sei que virada cultural tu está vendo. Eu não estou vendo. Porque virada cultural seria isso. E não fazer o primeiro festival internacional de cinema. Eu até vou explicar o que eu digo, quando eu digo que talvez a gente esteja resgatando algumas coisas. Eu estou vendo, por exemplo, museu sendo aberto para as escolas participando de alguns... Porque, de qualquer maneira, nós voltamos a falar em cultura, Ricardo, uma coisa que estava esquecida. Nós temos exatamente essa questão da literatura, onde nós temos escritores e as escritoras, os escritores, lançando seus livros, seja com patrocínio ou sem patrocínio do próprio bolso. A maioria me parece que é do próprio bolso, porque não há esse incentivo. Mas existe essa produção que começa a ter uma visibilidade maior. Eu gostaria muitíssimo de ver aqui em Cachoeira aquele festival de música que o Sesc monta lá em Pelotas. Desde os tempos que eu trabalhava lá em Pelotas, eu sonhava, o Neide, e sonho até hoje, de ver aqueles grupos nas praças de Cachoeira. Né? Com apresentações ao ar livre. Ao ar livre, aquilo lá é, assim, ó, é uma coisa... Toma conta da cidade. Músicos de todo o Brasil, de todos os lugares, né, fazendo aqueles espetáculos maravilhosos. O palco giratório é outro, que eu gostaria muitíssimo de ver aquelas carretas aqui. Mas então tu tá corroborando com essa contradição. Nós vamos fazer o primeiro festival internacional. Não é crítica ao cinema. Eu sei que vão me jogar pedra, mas não tem problema. O primeiro festival internacional, mundial de cinema, e nós não sabemos se vamos ter Feira do Livro. Que, na verdade, ficou sabe? tão E a Feira do Livro pequena vem se arrastando. Por que não faz esse investimento todo na Feira do Livro, por exemplo? Sabe? Por que não... Aí é que eu acho assim, que precisa... Não é um gosto pessoal do secretário de plantão, sabe? Porque as pessoas passam. Mas a música em Cachoeira não vai passar, a literatura em Cachoeira não vai passar... E as outras coisas, assim, Cachoeira tem identidade. E essa identidade, apesar das pessoas, ela vai continuar. Pois é, eu lembro, e eu sei que muita gente tem saudades, quando a Feira do Livro ocupava toda 7 de setembro, da esquina aqui da André de Neves até a Milan Cras, né? Todinha, aquelas quadras ali, mas toda a Praça José Bonifácio, que vinha até a Moron, com palcos, com carretas de teatro, carretas de música, espetáculos artísticos. Não era uma maravilha? Gente... Não era uma maravilha? Eu achava alguma coisa fora. Aliás, eu tenho que ir... Talvez seja o lobby dos mendigos que não querem que não sejam importunados na praça. Porque hoje a praça é só dos mendigos. Lamentavelmente. Né?
uma verdade incontestável. De qualquer maneira, voltamos ao livro. Todavia, todavia, entretanto, é mais ou menos por aí. Todavia não, sim. Todavia no, esse título nasceu de uma historinha que é bem bacana. A mulher pediu separação de um homem. E ele entrou em parafuso porque achou que ela fosse espoliá-lo. E foram para a audiência, porque, independente de qualquer circunstância, precisa haver uma audiência de conciliação. Sim. E aí fizeram a pergunta que valeria milhões. O que ela queria? Ela disse assim, nada. Oi? Todavia no. É isso. Olha só, né? Então, todavia no é um jeito mais educado de dizer não. No momento, não. Por enquanto, não. Talvez algum dia, talvez em algum momento. Né? Mas, de qualquer maneira, o que as pessoas vão encontrar dentro desse livro? Vão encontrar um romance policial carregado de ações. Quantos cadáveres? Nenhum? Um. Só umzinho? Só um. Dois, na verdade. Tá, então tem a morte e a vingança. Tá Dois. certo. 2 cadáveres apenas, não é um romance sanguinário, né? Porque esses fatos que dão origem, o crime que dá origem, ele é um gancho, ele é o estopim para você falar de relações, no fundo. O livro é um livro de relações humanas, né? Porque daí tu fala das consequências sociais, das consequências econômicas, mas tudo no mundo daquelas famílias, tanto do quem morreu como do que matou. Então, assim, ele é um conteúdo social, né? Que é o que me interessa escrever. Me interessa escrever sobre as pessoas, né? Eu acredito nisso, né? Que as pessoas querem saber, não é fofoca, mas os problemas humanos, entende? Então, isso está recheado ali. Está recheado de histórias, boas histórias, eu acho. E, enfim, é o livro ao qual eu mais me dediquei, é o livro que mais me exigiu também, porque exigiu pesquisa, exigiu viagens. Não tem um único lugar que está citado no livro que eu não tenha visitado pessoalmente. Então, ele é um livro que eu acho ele rico. Me deu prazer em escrever. E vamos ver o que acontece. Mas agora é só digamos assim, uma preliminar, porque é uma autopublicação. O livro será publicado por uma editora no final do ano. Só que eu tenho um problema, eu tenho um livro pronto, a minha ansiedade não deixa eu ficar esperando esse livro pronto até o final do ano, porque eles estão pensando na venda de Natal. Que é recém, nós estamos então em junho. Então eu fiz uma edição para mim, para os meus amigos, e é isso que nós vamos fazer amanhã. Prazer próprio. Olha só, tem uma professora muito minha amiga, que eu não vou dar o nome, ela está pedindo aqui, né? Mas ela está dizendo, bibliotecas, escolas têm, mas infelizmente não possui responsáveis para cuidar nas 2 escolas que trabalham. É triste, ela diz. Né? E aquilo que a gente estava falando antes, né, a respeito da questão da literatura. O município não tem bibliotecária. Não é só a escola que não tem bibliotecária. É o município. Não tem uma bibliotecária. Esta função inexiste na prefeitura como um todo, não só na área de educação. Tem bibliotecário lá na escola privada, na outra escola privada, mas na escola pública não tem, na prefeitura não tem, no município não tem. E isso quer dizer alguma coisa. Isso quer dizer alguma coisa. Isso é um fato concreto. Isso é um fato concreto, inegável. Mas por que Cachoeira não tem um bibliotecário? Pois é, tinha até pouco tempo atrás, ele recebeu uma proposta melhor de trabalho e foi embora. E era concursado, né? Mas achou... Assim como o restaurador lá também. Todos. O casal de restauradores. Mas temos ainda uma chance de resgatar para as futuras gerações. Pelo menos eu torço para isso, né? Eu também.